Hoje o tema do nosso culto é que Deus quer mover os céus em favor da tua casa, em favor da tua família, em favor da sua vida. E se esse compromisso é dele contigo, não sou eu que estou afirmando, e Deus quer fazer algo de milagre na sua casa. Quer transformar a sua vida, quer transformar os seus relacionamentos, quer transformar a sua residência por um todo. E Deus está aqui para ministrar na sua vida nesta manhã, nesta noite. Nós vamos falar um pouquinho, vamos conversar sobre o profeta Daniel. O profeta Daniel foi um homem de Deus que foi levado cativo por um exército inimigo. Ele foi tirado da sua terra e foi levado para viver num cativeiro, com um povo todo diferente, com culturas todas diferentes, que tentaram mudar a sua identidade, quiseram tirar dele aquilo que ele tinha de mais precioso, que muitos podiam pensar que fosse a riqueza, a casa dele, não. Mas o que ele tinha de mais precioso era Deus na sua vida. E eles tentaram extrair isso dele. Mas ele se posicionou muito firmemente, e acho que a maioria de vocês devem conhecer essa palavra e a história de Daniel, que ele se posicionou e quando foi ofertado para ele manjares e tantas coisas interessantes, para que ele se desviasse, deixasse de servir a Deus e servisse ao rei, ele se manteve íntegro, não se contaminou e se manteve íntegro diante de Deus. Então, queridos, aqui nós vamos falar hoje um pouquinho de uma passagem que tem mais para frente da sua vida. Deus o honrou de tal forma que ele reinou e ele atuou no reinado de vários deuses, de vários reis. Os reis caíam, outros reis surgiam e ele permanecia firme no seu posto de liderança lá no meio do povo de Deus. Bom, então eu queria que vocês lessem comigo o capítulo 10, amor, vem ler para mim, por favor. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à porta do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. Eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão. E não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. A falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que me aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Queridos, esse é um texto tremendo, que nos fala muito sobre batalha espiritual, que nos fala de como as coisas se processam no reino espiritual.
A primeira lição que Deus quer reforçar o nosso coração, porque eu acredito que muitos aqui já o saibam, que tudo que acontece no reino visível, no reino físico, uma flor, primeiro aconteceu no reino espiritual. A palavra diz lá em Hebreus que primeiras coisas foram feitas, Hebreus 11, capítulo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível, o que a gente está enxergando, o que nós entendemos, vemos, passando na rua, veio a existir das coisas que não aparecem. O visível acontece, vem a existir primeiro é formado no invisível. Quando nós pedimos um processo de mudança, quando nós queremos uma transformação, quando nós precisamos de algo, nós precisamos ir na fonte certa onde a coisa acontece. Nós não podemos focar só na consequência depois, só no que vem depois. Não adianta. Nós precisamos entender que primeiro nós precisamos ir lá na origem, no invisível. Temos que declarar transformação e mudança lá. E mudança lá. Então, queridos, com base nesse primeiro princípio de que as coisas acontecem no reino invisível e que nós devemos adentrar esse reino espiritual para conseguir a mudança, para alcançar a bênção que nós precisamos, nós vamos então falar sobre esse texto que o Robson leu, que é Daniel 10. E aqui nós temos esse homem, esse profeta de Deus, já entendendo esse princípio. Então o texto começa a dizer que ele estava passando por uma situação muito difícil, que ele queria entender e ter luz das coisas que viriam. Ele precisava, como um homem de governo, como alguém daquela terra, entender as coisas que precisava. Como nós precisamos entender aquilo que acontece na nossa casa, aquilo que acontece na nossa vida. Nós vivemos um período de tanta estabilidade, né? Mas nós precisamos discernir e entender o que está acontecendo. E Daniel se pôs nesse propósito de entender aquilo que estava acontecendo e que iria acontecer. E ele foi consultar as pessoas, foi ver as coisas no mundo visível, ou foi na fonte, no reino invisível, buscar e clamar de Deus direção e sabedoria para aquilo que estava acontecendo. Então diz a palavra, aqui no comecinho do 10, fala assim: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei por 3 semanas. A palavra diz que ele estava angustiado e ele precisava de saber. Ele queria receber de Deus aquela revelação. Ele queria receber de Deus algo que pudesse transformar, uma informação importantíssima para a sua vida. E ele sabia aonde estava aquilo. Porque não tinha acontecido no reino visível ainda. Se não está no reino visível, onde que está? Sendo gerada no reino espiritual. E ele começou a clamar diante de Deus. Clamou um dia, clamou 2 dias, clamou uma semana. E clamou um mês. 3 semanas. 21 dias ele teve diante de Deus. Queridos, eu quero trazer esse alerta de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, nós não sabemos em que dia estamos. Se já passamos a primeira semana, se estamos na segunda, mas às vezes desistimos da nossa bênção. Eu estou orando, não está acontecendo nada. Já fiz a campanha, já fui no culto e ainda não chegou a minha bênção. Eu ainda não estou entendendo o que está acontecendo. Aquela minha necessidade não foi suprida. E aqui diz a palavra que ele, por essas 3 semanas, ele chorou incessantemente. Há uma ferramenta de guerra, uma arma de guerra que nós temos, é a oração. Arma poderosa, que você invade o reino espiritual e com as tuas palavras você vai gerando aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Aquilo que você quer que aconteça na vida do seu filho, aquilo que você quer que aconteça na vida do seu marido, da sua esposa. E ele com essa ferramenta foi lá, durante 3 semanas.
O próximo versículo fala de uma outra estratégia que ele teve. Olha lá no 4, no 3. Manjar desejável, não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. O que é isso, gente? Jejum. Gente, jejum é extraordinariamente forte. Uma ferramenta tremenda que nós temos para incomodar os céus. Para mover, para que Deus mova os céus em seu favor. Porque no jejum você mata a tua carne, você mata a tua vontade. Não é que você vai fazer barganha com Deus, não. Mas você se põe diante de Deus. E entrega aquilo que te agrada. Entrega aquilo que te agrada. E você fala, Deus, eu abro mão da minha vontade. E olha que são várias possibilidades, várias formas que você pode fazer jejum. Eu tenho um jejum que Deus me pede, que eu não gosto muito, mas de vez em quando Ele me pede. Ele me pede todos os adornos. Anéis, brincos, esmalte, batom. E aí eu fico um tempo sem usá-lo. Que eu entregue a minha vaidade, a minha vontade. Nem sempre o jejum precisa ser de café, chocolate, não sei o que, comida. Precisa ser de algo que te custe. Algo que te custe. Pode ser de uma televisão. Nossa, de um celular, já pensou agora, hein? Usar telefone só para usar de telefone mesmo? Mas são essas coisas que Deus faz. E que Deus prova. E que nós podemos entregar a nossa vida. E clamar e incessantemente orar. Sem esmorecer. Ele ficou ali, gente. E ele ficou ali incomodando a Deus. E pedindo. E buscando. É hora de nós fazermos isso pelas nossas casas. Porque às vezes nós passamos na murmuração. E não clamando aquele que pode mudar. E não gerando no Espírito, trazendo nas palavras, trazendo na oração aquilo que produz mudança. Aquilo que fará diferença. Nós temos toda a possibilidade, não nos falta nada. Porque orar e jejuar todo mundo pode, ok? Tem alguém aqui que não pode? Mesmo se você falar, eu não posso ficar muitas horas sem comer, se você for fazer um jejum. Mas tem essas outras possibilidades que a gente estava falando. Tem algo que lhe tem faltado. Deus precisa mover na sua casa. Deus precisa transformar. Então vamos começar, queridos. Vamos começar. Eu e meu marido, como pastores do Ministério de Casais, a gente ouve tanto aconselhamento que chega e fala, olha, pastora, você dá um jeito no meu marido. Em casa não dá. E eu não estou aqui nesse momento para julgar se é ele ou se é ela, mas eu estou aqui em nome de Jesus para te dizer que Deus tem poder para transformar. Mas precisa começar por você. Por você. Porque a decisão de orar e clamar, e confiar e crer, e gerar no Espírito, só pode ser feita pela pessoa. Por você, você precisa se levantar e se posicionar. E saiba que Deus vai cumprir. Foi assim que ele fez com Daniel. E eles clamaram e Deus veio. Vamos ver. Alguém tem noção de que semana você está? Diz lá no 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. E o seu corpo era como de berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como um bronze polido. E a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Queridos, ele clamou. E sabe o que aconteceu? O céu se moveu. O céu se moveu e Deus enviou um anjo seu para trazer a resposta para aquele homem. Deus ainda faz isso. Deus ainda faz isso em nosso favor. Já pensou passar uma vida inteira
aqui vivendo das migalhas e misérias de Deus sem usufruir desses recursos que Ele dá para nós? Nós precisamos mudar, porque o Deus não mudou. Muitas vezes somos nós que não nos posicionamos e não agimos com aquilo que Deus tem. E aí, fala assim, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e eles fugiram e se esconderam. Gente, Deus tem uns particulares com a gente. Se você está numa guerra, se você está numa batalha, não queira que todo mundo tenha a mesma visão que você. Que todo mundo tenha a mesma compreensão que você. Deus é um Deus de relacionamento individual. Ele tem algo para fazer na tua casa, tem algo para fazer na vida do marido, tem algo para fazer na vida da esposa, tem algo para fazer na vida do filho. E tem gente que ora assim, olha Deus, fala lá com meu filho, que ele está muito difícil, eu não estou conseguindo trazer disciplina para ele, fala lá, não sei o quê. Mas não é assim, fala comigo, para que eu possa demonstrar um amor de forma diferente, para que ele possa me obedecer. A gente apresenta o outro. Olha a mulher que o Senhor me deu, Jesus. Toma conta dela. Nós precisamos nos submeter. E a visão vai ser para você. E o tratar de Deus vai ser com você. É assim que Deus trata. É assim que Deus faz. E diz Daniel que ele falou, ouviu aquele estrondo, apareceu aquele ser, e ele olhava para o lado e falou, ninguém está vendo? Que ser majestoso. A descrição do ser era lindo desse anjo. E ele falou, ninguém está vendo. Os outros não vinham. Eles não estavam com o coração preparado para aquilo que Deus tem. Eles não tinham pago o preço. Não tinham orado, não tinham jejuado, não tinham buscado santificação. Diz a palavra que sem santificação é? Isso. Não tem como estarmos diante de Deus, agradarmos a Deus, enxergarmos a Deus, se a gente não estiver buscando por santificação. E ali o Daniel estava pagando aquele preço. Por isso apareceu aquela imagem. Apareceu aquele ser celestial que foi determinado por Deus para vir ali ter com seu filho. E os outros não estavam aptos para viver aquele sobrenatural de Deus. E diz o texto, continua lá a falar que fiquei, pois, eu só contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e eu não retive força alguma. Sabe o que é isso, gente? Ele caiu na unção. O poder e a presença daquele ser celestial foi tão forte que não houve força nele que resistisse. O impacto da presença, da glória de Deus manifesta naquele anjo foi tão grande que ele não pôde suportar. Imagine como é que foi a cena, né? Eles lá na frente do rio, ele com um tanto de amigo, de repente aparece aquela coisa luminosa, o Cruz ficou olhando arregalado, os outros correram de medo, e de repente ele, buf, no chão. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-as, caí sem sentido, rosto em terra. Puf. Eis que certa mão me tocou, e sacudiu-me, e pôs-me sobre os joelhos. Ele caiu, diz que com o rosto em terra. O anjo veio, sacudiu e arrumou, e ele agora caiu sobre os joelhos. E o anjo continuou a operar na vida dele, olha lá. E as palmas da minha mão. Então ele caiu de joelho com as palmas assim. Ele me disse, Daniel, você é um homem muito amado. Daniel, Deus mexeu os céus, moveu os céus, me tirou de lá, porque te ama muito.
Querido, Deus tem para te dizer essa noite, Ele te ama muito. Ele se preocupa contigo. Ele se preocupa com a sua casa, com as suas necessidades. Nada lhe tem passado despercebido. Às vezes achamos que Deus é um Deus que cuida de coisas macros, de economias mundiais, de interplanetários, relacionamentos interplanetários, umas coisas assim muito grandes. Que Ele não está ligando se eu estou precisando de uma coisinha, se eu estou triste por alguma situação. Deus é um Deus de relacionamento, que ouve de perto e que ama indivíduos. Que te criou assim, e te fez assim, e te ama assim. Eu sei que às vezes é difícil, que nem a gente se aguenta, né? Mas Deus nos ama. Foi como Ele falou aqui para Daniel. Amado, tu és muito amado. O anjo falou para ele, mas olha só, você está com cartaz lá no céu. Está atento à palavra que eu vou te dizer? Mas você preste atenção. Preste atenção, fique atento, porque eu tenho algo de Deus para te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque ele não estava assim, ajoelhado? Com a mão no chão. Levanta sobre os pés, presta atenção, que lá vem o recado dos céus. Gente, Deus é bom demais. Deus fala. Deus fala conosco. Deus sabe da tua necessidade e fala contigo. Nós precisamos estar atentos. Não foi isso que o anjo falou para ele? Fique atento, fique em pé, porque Deus vai falar contigo. Vocês estão prontos para ouvir o que Deus vai falar? Amém? Então vamos lá. Ao falar Ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, Daniel. Tremendo. Mas ele obedeceu. Estava com medo, mas obedeceu. Então me disse, não temas. Daniel estava angustiado, estava preocupado. 21 dias buscou, orou, jejuou. E ele estava com o coração aflito. Levou um susto com o anjo. Estava tremendo no meio daquela ação sobrenatural de Deus. E o anjo fala para ele, não temas. Porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a se humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Gente, é tremendo saber que quando a gente abre a boca e a gente clama e se apresenta diante de Deus, desde a nossa primeira oração, Deus nos ouve. Desde o primeiro dia que você abriu a sua boca, Deus ouviu a sua oração. Porque às vezes, quando você está passando por uma luta muito intensa, não parece que você está falando, e não tem ninguém ouvindo? Hã? Será que é só lá em casa? Tem mais gente que já teve essa sensação? Que você fala, acho que eu vou desistir, porque Deus não quer me dar isso. Não, queridos. A palavra é muito clara. Que desde a primeira oração, desde o primeiro dia, Deus já ouviu a oração. Queridos, a tua bênção vai chegar, mas ela tem o tempo de Deus. Ela tem o tempo de Deus para chegar. Só que como Daniel fez, nós não podemos parar de clamar. Nós não podemos parar de orar e declarar e profetizar e gerar no reino do Espírito aquilo que um dia vai se materializar. Nós devemos buscar e gerando e falando, acreditando. Daqui a pouco você está dando glória a Deus, você já está louvando e a bênção ainda nem chegou. É assim que nós vamos crescendo no reino do Espírito. É assim que nós vamos aprendendo, nos apropriando daquilo que nos falta. E isso nos traz familiaridade com as coisas espirituais. Porque assim nós vamos vivendo com os pés na terra, mas o coração e o nosso espírito nos céus. Nós não fomos criados para viver. Nós não somos seres para viver nessa terra. Nós estamos aqui de passagem.
Porque o nosso corpo, a nossa vida é eterna. Nós vamos viver a eternidade com Deus. E nós precisamos declarar e confiar nisso. É assim que Deus vai fazer. Em nós, por nós e através de nós. Aí, então o texto continua e diz: olha, então você, desde o primeiro dia, Deus ouviu e mandou a sua bênção. Saiu dos céus a sua bênção. Eu que vim portador da sua bênção, trazendo a resposta que você tanto precisava. Mas sabe, Daniel, o que aconteceu? Por que eu demorei tanto a chegar aqui? Está lá no 13. O príncipe do reinado da Pérsia me resistiu. Gente, ele estava vindo, estava tudo bem, só que aconteceu algo. Ele enfrentou uma luta espiritual. Os demônios se levantaram contra a chegada da bênção na vida de Daniel. E aí eles ficaram ali lutando. O mensageiro de Deus, o anjo mensageiro de Deus, encontrou uma barreira espiritual para que a bênção de Daniel chegasse. Vocês acham que isso acontece? Vocês creem na palavra? A palavra é a palavra de Deus e ela é inerrante. Tudo que está ali não é conta de carochinha, não. Há muitos países, principalmente na Europa, que hoje acreditam na Bíblia parcialmente, que contém a palavra de Deus, não que é a palavra de Deus. Então, quando chega nessas partes, eles falam que é uma alegoria, é uma história da carochinha que tem no meio da Bíblia. Mas nós cremos que essa é a palavra de Deus e tudo que está ali aconteceu realmente. E que é uma verdade que Deus deixou para nós. Então nós devemos clamar, buscar. Porque se a sua bênção já tem do Senhor o sim, já tem o ok, muitas vezes ela recebe muita resistência dos céus a chegar até aqui. Todo mundo recebeu sua bênção fácil? Eu falo que eu sou especialista no lutar a bênção. Eu nasci num lar que não era evangélico, muito pelo contrário, era o pessoal do atabaque. Desde pequena, meus pais me levavam ao centro, até que a mãe de santo pediu para que não levasse, porque essa daí nós não podemos fazer nada com ela e ela ainda atrapalha aqui. Então eles pararam de me levar. Quando eu, um pouco mais velha, com uns 8, 9 anos, fui morar com meus avós, conheci uns vizinhos cristãos e fui para a igreja com eles. E ali me converti. E depois, um pouquinho mais velho, meu irmão tinha 4 anos a menos que eu. Quando eu consegui, levei ele para a igreja. Foi minha primeira ovelhinha. Ficamos nós dois na igreja. E depois nós viemos e clamando a Deus por toda a nossa família. Então, gente, tem bênção. Meus pais eram separados. Meu pai, ele foi se entregar para Jesus. Acho que uns 35 anos depois. No leito de morte. Porque até então ele continuava crendo lá no povo do tabaco. Depois ele pôde se render e no leito de morte com câncer terminal, ele declarar e aceitar Jesus. Gente, são lutas que muitas vezes a gente passa muitos anos clamando, orando e a gente declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, nós não abrimos mão, não foi à toa que o Senhor nos resgatou, que a sua palavra chegou ao meu coração e nós continuamos clamando. E todos assim foram, meus avós, meus pais, e nós estamos aí clamando a Deus para que não fique ninguém de fora. Casamos depois de um tempo, esperando que os filhos viessem. E os filhos não chegavam. E teve um tempo em que um profeta de Deus chegou e falou: olha, Deus tem filhos para vocês, mas não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. Pode parar com os comprimidinhos. Eu falei: Jesus. Eu morria de medo de ter filho logo. Queria ter filho bem mais tarde. E eu falei: e agora? Sem os meus comprimidinhos, o que eu vou fazer? E o profeta Deus usou a boca do profeta para falar do jeitinho que eu falava, sabe? Que eu falava: nossa, não posso esquecer meu comprimidinho, senão, né? Aí Deus falou assim, eu falei: nossa, Deus mesmo, né? Porque aí eu resolvi parar, porque eu resolvi crer. E depois passaram 5, 6 anos, já estava com 7, 8 anos de casada, aí eu falei: Deus,
Acho que agora, Robson já fez a faculdade, eu também, a gente já está melhor financeiramente. Acho que agora está bom, Deus. Vamos começar a clamar. E enquanto a gente parou de usar as comprimidinhas, era só na oração que eu falava, ó Deus, não deixa eu engravidar, porque se eu engravidar, vai ser uma coisa normal, né? Você está casada, pratica sexo. Se você engravidar, vai achar que é de Deus. E aí passou o tempo, gente, comecei a orar e nada de vir. Nada de vir. Eu falei, nossa, amor, vamos clamar mais, não sei o que. Aí Deus mandou dizer, não é no seu tempo. Eu falei que era no meu tempo. Aí, meu filho, foram 12 anos de jejum, de oração, até que a nossa bênção viesse. Foram geradas em oração. Gente, mas durante esse tempo, de vez em quando, a gente recebia a profecia do que eles seriam, do que eles vão fazer, do que o diabo já... Porque havia muita resistência pela vinda deles. Então, a gente tem que gerar. Você tem que gerar, não desistir, clamar. Deus, a minha bênção está demorando, mas eu vou continuar aqui como Daniel. Ele está na 2ª semana e eu ainda tenho mais uma semana para chorar e para clamar. A coisa está intensa, jejua. E Deus move os céus. Deus moveu o céu, mandou aquele anjo, naquele anjo arrumou interferência, e ele mandou Miguel, o arcanjo mais poderoso que tem, para interceptar e lutar aquela batalha para entregar a bênção do filho amado dele que estava lá, clamando e buscando. Será que tem bênção no céu retida aí para você? O que você vai fazer? Nem estava querendo muito mesmo, Deus, estou muito cansado, pode ficar aí com ela mesmo. Ou você vai continuar bradando. Nós bradamos pelos nossos filhos. Nós bradamos pela conversão da nossa família. E nós temos muitas outras guerras para bradar ainda. Nós precisamos tomar posse e declarar. Não deixe de gerar no reino do Espírito aquilo que Deus tem. Você fala, mas não estou vendo nada ainda. Gente, ainda não passou para o reino físico. Mas a coisa, como diz a palavra lá, desde o primeiro dia que eu ouvi a sua oração, eu já tinha liberado a tua bênção. É assim que Deus faz. Desde o primeiro dia em que você está profetizando, declarando, Deus já liberou sobre ti. Não aborte a tua bênção. Aqui eu não sei quantos conhecem o pastor João Carlos Marques. Ele veio aqui na igreja, mas faz muitos anos, né, irmã? E é um homem de Deus, pregador, itinerante. E ele, uma vez estava, acho que em Salvador, numa cidade no interior, pregando, acabou de pregar, foi para a casa das irmãs que hospedaram, chegou lá, teve um ataque fulminante, um infarto, e morreu. E aí ele viu saindo do corpo e sendo sugado por um... Ele tem um livro, se vocês depois... Não lembro, não sei o nome do livro. E ele foi sugado por esse túnel. E ele conta muito das experiências que ele teve lá. E ele estava lá bem com Jesus, Jesus apresentando tudo, contando de coisas que aconteceriam, mostrando como é o céu, tudo lá na vida boa. E, de repente, Jesus fala para ele, olha lá, abre a visão dele e mostra aqui nos céus. E as irmãzinhas na casa que eles estavam, clamando por um milagre, porque a gente não aceita a morte dele, ele é uma bênção na nossa vida. E oraram e clamaram, e Jesus falou assim, eu vou ter que ouvir a oração dela, você vai ter que voltar. Até quando ele falou, gente, quando eu morrer a próxima vez, vocês, pelo amor de Deus, ninguém mais ora, porque lá está muito melhor. E Deus mandou ele de volta. E nesse passeio que ele deu no céu, ele fala que tem um lugar que tinha bênçãos como presentes enormes, que eram as bênçãos que tinham sido abandonadas pelos seus donos. Bênçãos já liberadas, que as pessoas deixaram de acreditar, clamar e buscar. Eu não quero deixar nenhum pacotinho meu nessa sala, gente. Eu quero tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a minha casa. Não se conforme. Não fala, tá bom, já está tanto tempo assim mesmo. Vamos continuar assim. Não. Busque tudo o que Deus tem para a sua família. Porque Deus vai mover os céus a seu favor.
O trono de Deus é móvel. Ele se assenta nas asas dos querubins. E ele vem, ele se move. Traga a presença de Deus para a sua casa. Que a sua casa seja um lugar de louvor, de adoração, onde a presença é manifesta. Você seja um homem de oração e de busca. Vocês, sacerdotes, varão, estabeleçam a sua casa como local de adoração, como local de altar de Deus. Vocês, mulheres, sejam intercessoras. Clamem, busquem, gerem no Espírito. Deus nos fez capazes de gerar fisicamente, mas de gerar espiritualmente também. Creia, não desista. Cuidado com a murmuração, com a blasfêmia. Nós devemos permanecer firmes em Deus, clamando e buscando no Senhor. Amém? E aí lá fala, então o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, aquele chefe de guerra dos anjos, veio me ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Deus, quando necessário Ele move todos os céus, viu? Não é que você tem um anjo da guarda, igual tem gente que fala aí, não. Você tem os céus que se movem em favor da sua necessidade, daquilo que Deus tem liberado para você. Agora vim para te trazer, para fazer-te entender que o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. E aí ele falou, olha, você está buscando direção, querendo saber o que vai acontecer com o seu povo, né? E eu vim te dizer, vim entregar de Deus. O que eu vou te falar não é para acontecer para agora, mas é para o futuro mais distante. E ali ele traz uma revelação de tudo que aconteceria com o povo. Naquela época hebreu e hoje judeu, na face da terra. Os reinados que haveriam, como seriam esses reinados? Um homem clamou, pagou o preço e buscou em favor do seu povo. Você está disposto a fazer isso pela sua casa? Pela sua família? Nós precisamos homens e mulheres que subem na torre de vigia e clamem a Deus e busquem. Eu acho que a maioria dos nossos erros, eu sei que muitas vezes a gente fica correndo atrás do que é visível. Correndo atrás de um emprego melhor, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de ter uma casa assim, assado, e deixa de gerar e de fazer a tua parte no reino espiritual. Não estou fazendo apologia ao desemprego, à falta de trabalho, nada disso não. Mas isso não deve ser não deve ocupar o primeiro lugar no seu coração. Nós devemos buscar a Deus. E Ele vai te dar uma posição de honra, Ele vai acrescentar na sua vida aquilo que tem te faltado, mas o nosso coração precisa gerar no reino do Espírito aquilo que nós precisamos. Gente, paz não se compra. Saúde não se compra. Alegria não se compra. Nós precisamos da presença de Deus, da direção de Deus, do agir de Deus na nossa vida. Nós precisamos do sobrenatural de Deus em nós. É muito bom saber que Deus move os céus em nosso favor. Mas também é muito triste a gente pensar que a gente deixa tudo isso que Deus está fazendo e quer resolver as coisas no nosso braço. Ou deixa de viver os milagres de Deus. Deixa de viver o sobrenatural de Deus. Gente, uma vida natural, básica, assim, tem para quem não é de Jesus, viu? Para quem é de Jesus, a coisa é outra. Deus nos fez e nos ama e quer manifestar o seu poder na nossa vida. Sabe, naquilo que as pessoas não entendem, naquilo que as pessoas não vão compreender, como aqueles não vão nem enxergar, como os amigos de Daniel que estavam lá com ele, Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar e vai trazer aquilo que lhe falta. Aquilo que lhe falta. Olha, viver a bênção sobrenatural de Deus é muito bom. É muito bom. E esse ano eu sempre fui
depois da minha conversão, minha vida sempre foi marcada por muitos encontros e ações sobrenaturais de Deus, tanto com o anjo, com o demônio, com tudo quanto há. De ser acordada, chamar, conversar, é uma coisa maluca. Mas é de Deus. E fazia um tempo que algumas dessas coisas não aconteciam com a frequência que aconteciam anteriormente. E aí eu falei para o meu marido, esse começo de ano, eu falei, não quero ficar contando testemunho de, olha, porque há 3 anos atrás o anjo apareceu e trouxe para mim e fez não sei o quê, porque Deus me manifestou isso, eu fui arrebatado. Eu quero milagre atual. Você não pode ficar vivendo só do passado, não é? Vocês concordam comigo? Deus está operando ainda, não está? Aí eu falei, não, eu vou orar por esse ano, eu quero o ano do sobrenatural. E comecei a orar, não sei o quê. Olha, gente, em fevereiro eu tive um AVC, fiquei entre a vida e a morte. Mas eu não reclamo, não, eu pedi a Deus. E os médicos falavam, foi um AVC muito forte, fase nível 4. O sangue tomou todo o meu cérebro e eles chamaram o Robson e falaram, coitado dele, né? Falaram para ele, olha, sua esposa provavelmente não viva, e se viver, fica com muitas sequelas. Mas nós pedimos para Deus o sobrenatural. Saí falando do centro cirúrgico. E na bênção, sem sequelas nenhuma. E ainda tem umas coisinhas para Deus fazer, porque desde que voltei, depois a minha cabeça encheu de água, eu estou com hidrocefalia. E aí, quando o médico olha o meu exame e olha para a coisa, ele fala, mas você não era para estar assim, você era para estar deitada, você era para estar... Eu falei, por que com uma hidrocefalia? Você pode entrar em coma e morrer, mas não era para estar falando, não era para estar. E até hoje ainda está assim, a hidrocefalia ainda não... Os parafusos lá ainda não acabaram de ajustar. E ele é um homem... cientista, neurocientista, e ele fala, olha, você e Deus, eu já não me meto mais nisso. Porque tudo que eu falo que vai acontecer, ele faz outro jeito. É assim que Deus faz. Quando eu voltei de novo, estava com a eu falei, você não vai logo acreditar em Deus? Como quem diz, né? Eu vou ficar aqui, né? Para ele logo se render a Deus, né? Mas Deus faz isso, Ele tem milagre na nossa vida. Ele tem milagre na nossa vida. Ele move os céus. Ele move os céus e faz o sobrenatural. Não queira ter uma vidinha medíocre, não. Vivendo sua vidinha, esperando o tempo passar, a aposentadoria chegar, e não sei o quê. Tenha perspectivas celestes. Tenha projeções celestes para aquilo que Deus tem para a sua vida. Como você vai se apresentar diante de Deus no juízo final? Como é que vão estar as suas mãos? Cheias das almas que Deus entregou para a sua vida? A sua coroa vai estar cravejada de pedra? Ou você vai ser um pobrezinho no céu? Eu falo que meu pai chegou lá chamuscado pelo fogo, porque ele se entregou assim, na hora da morte, né? Vai chegar sem nada na coroa, mas graças a Deus chegou, né? Mas trabalhe para Jesus, trabalhe para Deus. Viva a tua vida com abundância e na bênção do Senhor. Amém?